Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados aqui reunidos. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus por esta oportunidade. Que o Senhor Jesus nos envolva, nos ampare, e saudamos de forma muito especial a direção espiritual da casa, que com tanto zelo, com tanto carinho, se antecipa a cada um de nós e nos prepara um ambiente tão acolhedor. A tarefa não é das mais fáceis. A gente que sobe nas tribunas, a gente é tanto quanto ousado, porque a gente sobe a tribuna espírita para falar daquilo que a gente tem conhecimento, mas que ainda não vivencia no dia a dia. Então, os testes vão surgindo e alguém tem que vir. Então, a gente vem a si mesmo. E quando o tema é Jesus, se torna mais difícil ainda, porque nós vamos falar nada mais, nada menos do espírito mais importante, o espírito puro que veio até nós. Quando Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, perguntou aos espíritos: qual o guia e modelo enviado à Terra? E os espíritos responderam: veio de Jesus. É a menor resposta do Livro dos Espíritos. Não precisa comentar. Nós vamos citar muito Emmanuel, porque Emmanuel é o maior evangelizador de todos os tempos, é o espírito que traduziu melhor o pensamento do Senhor Jesus. Allan Kardec, no seu livro A Gênese, a sua obra caçula, ele diz para nós que revelar tem raiz em velum, do latim, que significa informar, que significa levantar o véu, figuradamente descobrir, tornar conhecido algo secreto ou desconhecido. E o caráter de uma revelação é a verdade. Se não for uma verdade, deixa de ser revelação e passa a ser informação. Os nossos professores são reveladores de segunda ordem, como todos aqueles que passam aquilo que aprenderam. O revelador de primeira ordem, como Moisés, nós estamos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, como o Senhor Jesus, são reveladores de primeira ordem. São aqueles que vieram trazer a informação desconhecida até então, até aquele momento. Então, Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 1, item 10, ele diz que o caráter essencial da revelação divina é da eterna verdade. O caráter essencial da revelação divina é a eterna verdade. E veio Moisés, um legislador comum. Até então, antes do Decálogo, era apenas mais um legislador, mas portador de faculdades mediúnicas, ostensivas e profundas. Haja vista se nós formos lá no Velho Testamento, ver Deuteronômio, Números, Gênesis, e, à luz da doutrina espírita, analisarmos o Velho Testamento, nós vamos encontrar ali no Livro dos Médiuns uma fenomenologia, porque aqueles profetas, nós vamos chegar lá daqui a pouco, eram todos médios. Então Moisés, ao receber o decálogo através da escrita direta, por ser um médio de efeitos físicos, de efeitos inteligentes, uma mediunidade ostensiva, os emissários do Senhor Jesus se comunicaram através daquela mediunidade bruta, mas com muita potencialidade, para trazer o primeiro ensinamento à Terra, o ensinamento do qual o Senhor Jesus vai se apropriar para a base do seu edifício.
deixa então de ser um legislador comum e entra para a história da cristandade, como o médium de sua época. Porque vem Jesus é o médium de Deus. Ou seja, nós não podemos comparar Jesus a nenhum de nós outros médiuns. Jesus é o médium de Deus. Significa dizer que foi ele o encarregado para implantar o reino de Deus na terra. Jesus é o médium de Deus, repito, por ter a ligação direta com o Pai. Por isso ele diz: eu e meu Pai somos um só. Um só em pensamento, em vontade, em desejo, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se quiseres ir ao Pai, eu sou o caminho. Não é qualquer espírito que faz isso. Ele é único, ele é divisor. Ele é tão importante na história da humanidade que nós temos um período antes de Cristo, um outro depois de Cristo, e um depois de nenhum de nós. Nós outros passamos, entraremos para a história ou não, faremos parte da história de vidas daqueles que nos amam. Mas o Senhor Jesus, 20 séculos se passaram, e Ele ainda é o Senhor. Ele ainda é o Mestre, ele ainda é a luz do mundo, é o sal da terra. Então, são duas grandes revelações que mudaram a face do mundo. Moisés veio com uma missão divina, um médium com muitas propriedades mediúnicas. Deixar a página aqui que eu vou usar ela daqui a pouco, veio bem a calhar. Moisés, com aquela mediunidade potente, ele vem com uma missão. Ele é o primeiro revelador. Se nós levarmos em conta a raiz da palavra revelação, nós vamos ver que a primeira revelação que o mundo cristão recebeu é o Decálogo. E se nós tivéssemos seguido o Decálogo, o Senhor Jesus nem precisaria ter vindo. O Senhor Jesus veio há 20 séculos atrás, prometeu o Consolador, que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, itens 16 a 26. O Consolador está aí há 162 anos, se a matemática não falhou, e nós ainda estamos esbarrando em dificuldades. Nós ainda estamos falando do Cristo sem viver o Cristo. Por isso nós vamos ir e voltar ainda muitas vezes, e ao longo dessas vindas nós vamos vir décadas à casa espírita, vamos ser convidados a fazer o bem, vamos ser convidados a falar sobre o perdão, vamos ser convidados a subir à tribuna espírita para falar daquilo que a gente só conhece, mas ainda não pratica, para que os nossos ouvidos, bem próximos da boca, e antes da gente pronunciar, eles já estejam cientes da nossa tarefa. E assim vamos nós, como peregrinos do mundo, abençoados por Ele, e nós podemos observar que até aqueles que não são cristãos, nas diversas vertentes do judaísmo, nas diversas vertentes do maometismo, eles reconhecem em Jesus o grande avatar, que significa dizer um espírito de luz, um espírito à frente de seu tempo. Para nós cristãos, ele é o símbolo maior, ele é o mestre, ele é o grande médico das almas, ele é o Salvador. Então, Moisés lidava com um povo primitivo, um povo atrasado, que ainda precisava de uma simbologia. A gente vê que Moisés tira aquele povo, leva eles para o deserto, passa 40 anos no deserto, quando eles voltam adorar o bezerro de ouro. Claro, isso é muito natural. São hábitos, a gente não perde hábitos de um momento para o outro. Quantas décadas nós estamos na casa espírita, lendo o Evangelho diariamente, fazendo culto no lar, tomando passe ou dando passe,
em diversas vertentes do serviço da casa espírita e muito temos ainda que nos modificar. É só a gente olhar para a gente. Se a gente pegar a questão 919 do Livro dos Espíritos, aquela receita lá de Santo Agostinho, que tinha que ter uma pendurada na porta da geladeira, outra na sala, outra na porta do quarto, na frente, atrás, para quando fechar a porta, a gente lembrar do nosso compromisso, da nossa responsabilidade. Eu estou falando isso para mim, não estou falando para vocês não. Eu estou expondo as minhas dificuldades aqui para vocês. Conforme dizia um grande querido amigo lá do Leão Denis, já desencarnado, a gente se expõe expondo a doutrina espírita. Se vocês souberem que eu desencarnei, orem muito, bota aqui um nomezinho toda semana, para que eu possa, abençoado por esse grande mestre, não me perder aí no meio do caminho. Então vamos lá na Gênesis, no capítulo 1, no item 21, Kardec fala sobre Moisés. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único. Fez muito, porque um povo politeísta, um povo adorador, um povo místico. Por isso que eles saíram do deserto e foram adorar o bezerro de ouro. Foi ensinado a eles durante décadas. A gente não perde aquilo que a gente construiu de um momento para o outro. Eu conheci uma senhora que ela se tornou protestante numa dessas igrejas neopentecostais. E ela havia vindo da Umbanda. Aí um dia ela disse para mim, você sabe que eu não larguei tudo? Tem horas que eu preciso ir lá para conversar com uma entidade, para adivinhar. Jesus demora muito. Aquela entidade que eu vou, ela disse lá o nome da médium onde ela ia, resolve no ato. Então quando demora muito, fulano é médium, porreta, nunca erra. Eu vou lá. Gente, se ela disser isso na igreja, ela vai ser execrada. Mas eu entendi perfeitamente. Não cortou o vínculo ainda. Não cortou o vínculo porque nós estamos acostumados a cultos exteriores. Nós ainda não entendemos aquela lei de adoração que está lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que adorar a Deus é fazer a sua vontade. Não é mais fácil adorar um objeto do que fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é muito difícil. Eu tenho que me modificar, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu tenho que entrar nessa proposta revolucionária que Jesus trouxe. A maior proposta sociológica revolucionária que o planeta já conheceu. Não derramou uma gota de sangue. Não impôs, não usou nenhum verbo no imperativo. Quem usa é a gente. Você tem que ir ao centro. Diz para o marido, para a esposa, para a mãe, para o filho. Quanto quem está no centro hoje, 13/6/2019, 17h20, a mensagem é para nós que estamos aqui. Não é para o marido, para a esposa, para o filho, para a mãe, para a sogra, para o chefe. Ah, como ele deveria estar aqui. E muitos vão sair, vão lá fazer a simpatia para Santo Antônio para ver se casa, arranja um namorado, uma esposa, né? Quem sabe? De repente, né? Porque são os atavismos que Joana de Ângeles fala para a gente. Então hoje, para nós, nessa nossa visão míope, se a gente conseguir fazer o bem e detestar o mal, nós já estamos dando um grande passo. Então, segue aqui Kardec. Vamos com o seu Kardec. Deus único, soberano, mestre, criador de todas as coisas. Livro dos Espíritos, questão 13. Promulgou a lei do Sinai e assentou os alicerces da verdadeira fé. Como homem, Moisés foi o legislador do povo pelo qual essa fé primitiva, purificando-se, deveria um dia espalhar-se por toda a terra. Quantos de nós daquela época lá, daquele judaísmo, estamos hoje na casa espírita? Quantos espíritas estão entrando na casa espírita e fazendo assim ainda, médium de carteirinha? E se você disser alguma coisa, eu sou médium. Tenho 30 anos de casa, vou te dar carteirada. Não adianta dar carteirada nem levar a carteira no caixão, porque quando desencarnar, ninguém vai perguntar se a gente foi médium. Vão perguntar se a gente fez o tempo. E talvez muitos companheiros nossos católicos, evangélicos e até ateus
estejam na nossa frente, para a nossa decepção. Uma vez, no trabalho de desobsessão, o Espírito disse assim: e lá no umbral onde eu venho está cheio de espírita, de católico, de evangélico, e de gente disse para ele: que novidade, meu amigo. Esse lado onde eu venho, do umbral, está cheio de religiosos. Com certeza. Gente como a gente. É só pegar o livro dos Mensageiros, Fracassos Mediúnicos, Ernestina, Belarmino, Otávio, era tudo gente como a gente. Vinha ao centro 4 vezes na semana, 5 morava no centro, psicografava, incorporava, dava passe, fazia atendimento fraterno. Era gente como a gente, que morava na casa espírita e dizia: o centro é a extensão do meu lar. A gente ouve essas frases, né? Chega a ser piegas. O centro é uma família espírita, uma família que um se degladia com o outro, tá, às vezes doido que o outro sai do cargo de coordenador para ele pegar, mas tudo bem. Somos nós, as Ernestinas, os Belarminos, os Otávios, o Joel e tantos mais. O que foi deles? Mas eu era médio espírita. Pois é. Era. Verdade. Vai continuar sendo, não deixou de ser. Deram a carteirada, adiantou? Lá no Leão Denis, só um parênteses, a gente usa um crachá porque se eu faço 2.000 médios. Aí às vezes o médio vem da inocência, entre aspas, eu não sei se é inocência ou o que é, não vou dizer o que eu penso não. Será que se no dia que eu partir eu preciso colocar o crachá no caixão? Não vai adiantar nada, aquilo é plástico, vai dar trabalho ao meio ambiente para se desgastar, e se você não for conhecido como trabalhador, querido, babau. Se tiver de para as regiões umbralinas, vai igual aquela turma lá dos Mensageiros. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser personagem de livro de André Luiz. Porque está assim, de espírita lá, perdido, solto. A gente tem que ter muito cuidado. André Luiz, com a caridade, trocou o nomezinho deles. Talvez daqui para alguns anos tenha um outro André Luiz e troque o nosso nome. Para ninguém conhecer a gente. Diz que a gente atuava em São Paulo, quando a gente atuava no Rio, que atuava em Minas, quando atuava no Amazonas, e assim vai. O Espírito Caridoso faz isso. Segue Kardec. O Cristo, olha a diferença. Aproveitando na antiga lei o que é eterno e divino, são os decálogos, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinário de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, da qual Moisés não falara, e das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Aí a gente chega lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Nicodemos, o grande doutor da lei, o grande legislador, vai procurar o Senhor Jesus para perguntar como é que ele voltaria ao ventre da mãe. E o Senhor Jesus diz para ele: se tu que és doutor da lei não sabe, ele não entendeu a figura de linguagem que Jesus usou, que foram muitas metáforas, porque o povo não tinha capacidade de entendimento. Não tem ainda hoje. Fazem perguntas às vezes, médico, estrada, fazem perguntas às vezes que a gente quase infarta, que dirá naquela época de Jesus. Então, o fato do judaísmo ter sido a sede central do monoteísmo foi essa essência que Jesus pegou. Eu peço desculpa de estar lendo toda hora, porque o tema é muito difícil. Falar de Jesus, ou você tem uma categoria espiritual muito alta, ou então é cara de pau como eu. Estuda, reza e vem para a casa espírita falar. Aí tem que trazer uma opção de livro e pegando pedacinho e lendo, para não trair a mensagem sagrada, a mensagem mais profunda que a humanidade já conheceu. Certa feita um espírito disse que se nós seguíssemos os 10 mandamentos e as leis morais, que é a terceira parte do livro dos Espíritos, não precisávamos mais de outras informações. Mas a gente ainda está no CA disso tudo. Como a gente conhece um pouquinho, faz palestra, fala, se acha um universitário do Espiritismo. Porque tem essas caixas do Espiritismo. Eu faço palestra, eu sou diretor de
tal tarefa. Eu dirijo a desobsessão. É tão devedor. Pega lá Emmanuel, que ele vai dizer no livro Emmanuel, quem são os médios da sua generalidade. Não precisa responder não, que já leu. O livro chama-se Emmanuel, é de 1937 ou 38, é a segunda ou a primeira obra dele. Ele diz lá, vem lá na feirinha de livros que eu já cansei de ver, de capa nova, quem são os médios da sua generalidade. Lê, guarda, não mostra para o marido nem para a esposa, se eles não forem espíritas, senão eles não viram a gente. Guarda direitinho na gaveta, não deixa nenhum membro da casa que não é espírita ver, senão eles vão dizer, ih, que coisa terrível. Pois é. Então os 10 mandamentos, eles vêm a ser o sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Porque Moisés era um legítimo emissário do plano superior. Ora, minha gente, tinha defeitos como eu tenho, como você tem. Como Pedro, com todo aquele amor a Jesus, saca lá a espada e corta a orelha do soldado. Ué, mas ele não vem a ser um dos apóstolos? Vem, mas Jesus procurou santidade em alguém. As nossas casas espíritas, os templos, de um modo geral, tem na porta um quadro com pré-requisitos? Não tem, senão ninguém vem. Senão se formariam padres, pastores, monges, diretores de casa espírita. Não teria. Nós somos aceitos tais quais somos, porque nós somos pedras brutas, para sermos buriladas. E a gente às vezes quer que o colega tenha uma compreensão, um entendimento, uma capacidade de perdoar, que a gente ainda não tem. Aí a gente usa aquela frase medíocre, desculpem a franqueza, eu sou assim mesmo, direto. Você não é espírita? Gente, essa frase é horrorosa. Essa frase machuca, ela é debochada, ela é pernóstica, é você botar o outro no chão. Eu digo, sou fulano, mas sou cheio de defeitos, igual a você. Aí o pessoal diz que a frase é grosso, sim senhor. Por isso que eu estou aqui estudando doutrina espírita. Ou então entra no velório, faz aquela pergunta ridícula. Você está chorando? Você não é espírita? Não, fulano, estou rindo. Estou rindo, a minha mãe desencarnou, eu vou fazer uma festa depois de terminar o sepultamento. Ora, gente, já devíamos ter passado dessa fase. Essas pequenas coisinhas descaridosas, grosseiras, só faz a gente tornar antipático. A gente vira as costas, o outro olha assim, faz aquela careta, você viu que não agradou. Então, como nós dissemos, elas foram ditadas, os 10 mandamentos, por espíritos superiores, porque já era um preparo para a vinda de Jesus. Segundo Emmanuel, Moisés tem a missão da justiça. Jesus é a figura central, é o Evangelho, é a revelação imperecível do amor de Deus. Depois vem o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo. Por isso, o Espiritismo está tão ligado ao Evangelho, e por isso nós temos uma necessidade tão grande de estudar o Evangelho, para que um dia a gente possa viver o Evangelho, porque a doutrina espírita tirou o véu da letra, que a letra mata e o espírito vivifica. A doutrina espírita veio nos propiciar a honra de entender aquelas parábolas de Jesus, um pouco truncadas, porque tem o problema da tradução. O idioma que Jesus falava, o aramaico, ele é muito pobre. Foi passando de tradução em tradução, até chegar às línguas latinas, para depois chegar ao Brasil. Então a gente às vezes se depara com determinados trechos que a gente tem dificuldade. Mas se a gente tirar a essência, nós vamos entender. Se a gente estudar Caibachuta, o Emmanuel, não precisamos ir muito longe, pega Emmanuel. Toda a obra de Emmanuel, ele é um espírito, eu sou apaixonado por ele, porque ele é eclético. Ele fala de mediunidade, de obsessão, ele fala de perturbação, de sintonia, de afinidade, fala de Jesus, desliza. A gente que já leu há 2000 anos, 50 anos depois, sabe por quê. Essa intimidade, por causa dessa vivência com os ensinamentos de Jesus. Moisés foi o olho por olho. Isso aí era o legislador humano. Era a lei do Código Civil da época. Jesus traz que o amor cobre a multidão de pecados. Quando Jesus diz que o amor cobre a multidão de pecados,
ele não está aplaudindo o erro. Eu, para amar o outro, não preciso ser conivente com o erro do outro. Não preciso aplaudi-lo nem bater palmas para ele, mas também não preciso crucificá-lo. Eu vou entender o grau de elevação que o outro está. Eu estou tentando treinar a paciência. Então, quando o outro diz para mim, você não é espírita, eu tento sorrir para ele. Querido, vai na paz do Senhor. Por dentro, estou fervilhando. Se ele for um médico com um pouquinho de sensibilidade, ele vai ver que o sorriso foi só para acostar. E por dentro ele vai sentir, vai dizer, a vibração chegou aqui. Que bom que você é médico dos bons. Deus tem sido. Por quê? Cobrir a multidão de pecados com amor não é aplaudir. Mas a gente está vendo espírita ainda condizente com pena de morte, com aborto. Faz parte da evolução daquele espírito. Isso significa o amor cobre a multidão de pecados. Eu não vou pegar o garotinho que assalta no ônibus e dizer, bonitinho, você quer o quê? Eu já dei o celular, quer a roupa agora? Não. Se eu puder, eu vou enfrentar ele, vou pegar ele no tapa. Mas eu entender aquela dificuldade, eu entender que ele é meu irmão, ele é filho de Deus como eu, que está num momento, num processo difícil. E nem sempre a gente consegue isso. Mas o outro é assaltado, fulano, você precisava passar por isso. Você deve ter sido ladrão na outra encarnação. Então está cheio de ladrão aqui na cidade do Rio de Janeiro. Porque é um assalto a cada 10 minutos, não dá mais para a gente dizer isso para o outro. O outro vai dizer, você também. Eu tenho 3 assaltos no currículo, você tem quantos? 5? Então não dá mais. A gente tem que ter um pouco de sensibilidade, porque as palavras têm força. E quando eu mando a palavra, ela imprime um determinado significado, mas ele volta. Efeito bumerangue, vai e volta. Não é como o sentimento de Jesus, que ele trouxe todo esse arsenal de conhecimentos, que uma encarnação vai ser pouco ainda para a gente digerir isso tudo. E qual é o retorno que a gente pode dar a Jesus? O que é que eu estou fazendo com a mediunidade que me foi dada? O que é que eu estou fazendo com o cargo que eu tenho na casa espírita, que eu acho que às vezes é insubstituível? É só eu treinar, desencarnar e voltar no dia seguinte à casa espírita. Tem outro no meu lugar. Não para nem o trabalho. Isso, se bobear, o corpo não foi nem sepultado, o outro já está fazendo a direção da reunião, e eu achava que quem fazia melhor que eu. Como é que vai ser daquela reunião de tal dia? Já foi, já é. Então, esse cobrir a multidão de pecados, o que vem a ser o pecado? Eu não gosto dessa palavra não, ela é muito forte, ela tem uma conotação assim muito pesada. A infração, o erro. Esse amor não significa aplauso. Esse amor significa compreensão, ternura. Se eu já não posso conviver com o outro, mas eu oro por ele, não consigo orar, eu trago o nome e boto aqui na caixinha. Porque esses espíritos que estão fazendo supervisão da caixinha, que vão fazer irradiação, que vão trazer os possíveis espíritos para o socorro espiritual, eles são neutros. Perfeitos não, tem dificuldades inúmeras. André Luiz, na hora de socorrer lá o marido da esposa, ele tremeu nas bases. Normal, gente. Coisa nossa, coisa de gente. A dificuldade que ele ainda tinha, principalmente naquela época, anos 40, 50, uma mulher se casar de novo. Quem é essa mulher tão ousada? Aí a gente é criado, a gente traz os nossos processos de dificuldade. Chega também para uma família que muitas vezes imprime uma série de preconceitos em nós. Aí a gente parte ainda amalgamado, dividido entre o Senhor Jesus e os conceitos. Mas lá em casa não se podia fazer isso. Lá em casa a lei era assim. Será que essa lei era correta? Se fosse, eu não estaria com marcas. Se fosse, eu não estaria com sequelas. O objetivo de Jesus é nos reeducar. O primeiro exemplo, a manjedoura, a humildade, a simplicidade.
a gente normalmente usa como exemplos o berço e o túmulo. A passagem de Jesus também é um exemplo de humildade. O maior, o melhor, aquele que entraria para a história como o grande líder, o maior de todos, que a humanidade já conheceu, cercado de 2 ladrões e crucificado. Tanto é que Paulo de Tarso, na hora do seu testemunho, quiseram crucificá-lo, o que foi que ele disse? Eu não tenho a luminosidade e a capacidade do mestre. Eu me recuso a ser crucificado. Ele reconheceu que ele não tinha toda a perfeição. Porque a gente tem que entender o seguinte, vamos lá para a escala espírita. Questão 100 do Livro dos Espíritos. Espíritos imperfeitos. E as páginas vão virando, não acaba nunca. Depois vem espíritos bons, 2 linhas. Espíritos puros, 1 linha. Jesus é espírito puro. Joana de Ângeles tem uma frase muito interessante. Não precisamos ter a tolice de dizer eu não sou Jesus. Todo mundo sabe. Ele é o único. Eu não posso ser Jesus. Não posso me comparar a ele. E não posso vivenciá-lo com aquela força ainda. Mas eu estou estudando o Evangelho assinado por ele, para que eu possa fazer uma transformação lenta e gradual ao longo de várias encarnações, para eu me tornar um bom espírito. Porque se eu olhar para um Bezerra de Menezes, para um Chico Xavier, para uma Dulce, para uma Teresa de Calcutá, para um Gandhi, eu vou ver uma diferença imensa entre eles e eu. Mas aqueles que conviveram com eles próximos vão apontar defeitos. Tanto tem que Emmanuel vivia chamando a atenção de Chico. E Chico consegue, com a sua humildade, se desnudar e contar para nós. Aí a gente diz assim, mas Chico Xavier tinha defeito, então eu também posso ter. Eu não posso me acomodar. Posso sim, posso ter. Mas eu não posso ficar no comodismo, porque ele faz aquelas citações para dizer, está vendo? Eu com todas essas dificuldades estou aqui. Você vai também. Você chega também. Vamos observar aqui com Emmanuel, porque no seu dizer, Jesus começou a era definitiva da maturidade espiritual da humanidade terrestre. E no seu livro, A Caminho da Luz, no capítulo 12, ele vai falar para a gente dos profetas, das figuras, como Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, os facilitadores. Esses espíritos foram facilitadores, um tema tão comum na linguagem corporativa dos nossos dias, facilitador, dificultador, multiplicador. Eles foram facilitadores. Aqueles profetas que nada mais eram do que médios. Olha a educação dele. Muitas vezes os alunos passam para lá e para cá, não estão nem aí. Gostei de ver. Mas então, voltando, aqueles profetas não eram adivinhos, não, no sentido literal da palavra, eram médiuns. E todo aquele pessoal, todo aquele Velho Testamento, Ruth, Esther, aqueles livros todos, aquele pessoal foi facilitador da vinda do Senhor Jesus. Quem diz isso é Emmanuel. A magnitude do Cristo é tão grande que para ele chegar à terra, quanto tempo levou? Vem Moisés, vieram os profetas, vem Maria, vem José, vem Simeão, vieram todos aqueles do Velho Testamento. As práticas mediúnicas fervilhando ali, a pitonisa de Endor e tantas outras coisas. E nós vamos vendo todo um preparo para que viesse à terra como filho do homem, para que o verbo se fizesse carne, a maior estrutura espiritual que o mundo já conheceu. O maior revolucionário de todos os tempos. E foi a crucificação, porque nós não entendemos ele. Nós achamos, mas o que é isso? Amar inimigos? Perdoar? Não, tem alguma coisa errada. Esse homem é meio debilóide, ele é fora de contexto.
Vamos passar régua nele, porque ele está incomodando muito. Por causa da sua missão redentora e gloriosa. O eleito de Deus. Emmanuel diz na questão 277 do livro O Consolador que o único eleito de Deus é Jesus Cristo. Nós outros somos convidados. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Muitos, a grande maioria, porque o chamado está sendo feito, só aquele que não ouviu o soar da trombeta não vai ser chamado. Poucos os escolhidos, aqueles que se tornarem capacitados a entender, a aceitar e a praticar uma nova ordem de moral. Então, poucos. Olha a diferença, muitos, poucos. E o eleito é ele. Olha o que diz Emmanuel. Perguntaram a Emmanuel. Pergunta 277 do Consolador. Os espíritos elevados, como os profetas antigos, devem ser considerados como anjos ou espíritos eleitos? Como missionários do Senhor, junto à esfera de atividade propriamente material, os profetas antigos eram também dos chamados à luminosa sementeira. Para nossa compreensão, a palavra anjo, neste passo, deve designar somente as entidades que já se elevaram no plano superior, plenamente redimida, onde são escolhidos na tarefa sagrada daquele cujas palavras não passarão. O eleito, porém, é aquele que se elevou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que o orbe terrestre só viu um eleito, Jesus Cristo, Senhor. Então, aqui na 277 do Consolador, ele explica quem são os chamados, quem são os escolhidos, mas eleito apenas ele. No livro Fonte Viva, que a companheira leu hoje, tem duas lições que Emmanuel fala sobre o discípulo e o apóstolo. Ele vai tornar a falar 56, 57 ou 57, 58, não sei. Uma é discípulo, a outra é apóstolo. Discípulos são raros. Eu às vezes escuto médios dizendo, eu sou discípulo de Jesus. Aonde? Essa turma comum, aonde? Eu fico olhando, procurando, aonde? Porque ser um discípulo é ser aquele aluno, é ser aquele, ou melhor, estou trocando, apóstolo. Discípulo é o aluno, o apóstolo é aquele que representa, é aquele que está na linha de frente. Nós poderíamos dizer que Chico Xavier é um apóstolo dos dias modernos, pela vivência dele no Evangelho de Jesus, por uma mediunidade que saiu das fronteiras da casa espírita, porque é fácil ser espírita dentro da casa espírita na hora do trabalho. Corredor, cantina, sala de aula, já tem tititi. Porque os egos começam a ficar inflamados sem tititi. Agora, dentro da sala de trabalho é fácil ser espírita. Todo mundo envolvido, com toda uma estrutura preparada, com todos os espíritos, como ele disse aqui, escolhidos para a tarefa, escolhidos. Fica fácil a gente ser espírita. A gente consegue às vezes até amar aquele espírito tão tosco, tão rude, que fez acontecer, ele apresenta a ficha e a gente diz assim, você é meu irmão, você é filho de Deus. Tudo isso que a gente está envolvido. Quero ver eu dizer, que eu não vou dizer, você é filho de Deus, é meu irmão. Ele está com a arma apontada para mim e eu vou dizer para ele que ele é meu irmão. Estou longe disso, nada disso. Uma vez o Espírito disse isso no trabalho de socorro espiritual. É bom ser socorrido aqui dentro, porque aqui dentro todo mundo é bom. Lá fora eu era tão repudiado que era assaltante, marginal, eu fazia, acontecia, vocês me repudiavam aqui, eu virei até irmão. Falou errado? Não.
Não falou, porque esses escolhidos nos influenciam para que sejamos também um deles no dia de amanhã. Jesus veio como filho do homem para que o verbo se fizesse carne e a profecia se cumprisse. Então ele disse: se alguém ouve minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois não vim julgar o mundo, mas salvá-lo. Paulo de Tarso, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, item 15, ele diz para a gente, e Emmanuel traduz muito bem, palavras de vida eterna, lição 38, sábias e seguras palavras essas, do mestre, eu vim para salvar o mundo. Mas ele disse também, está lá em Mateus capítulo 5, 17 e 18, eu não vim destruir a lei, que é a tônica do nosso capítulo da tarde de hoje. O que é que a gente entende por salvação? Eu vou dar uma pista, não precisa ninguém responder, porque o trabalho é interativo. Jesus disse num dos seus ensinamentos, dos muitos, a cada um segundo suas obras. Está entendido então o que é salvação. Jesus não veio fazer por nós. Jesus veio trazer as ferramentas da salvação, veio apresentar o código divino, veio apresentar o reino de Deus, vivenciou o reino de Deus, foi mal interpretado, voltou ao plano espiritual, porque ele diz lá no Evangelho de João 14, 26, eu me vou, mas enviarei o Consolador que ficará convosco por todos os vossos dias. Mas antes preciso é que eu vá ao Pai para que ele venha. Ele precisava voltar à espiritualidade para comandar o trabalho do Espírito de verdade. Porque toda aquela orquestração em torno de Allan Kardec para nos apresentar a doutrina espírita estava dirigida pelo Senhor Jesus. Allan Kardec, quando começa a fazer aqueles questionamentos, que ele lança o livro dos Espíritos, ele já sabia aquilo tudo. Ele perguntou em nosso nome, porque ele sabia que a obra ficaria para a posteridade. E quando perguntado se o Espiritismo seria a religião do futuro, está lá na 798 do livro dos Espíritos, o futuro das religiões. Por quê? Elas vão se convergir para aceitar Deus, a pré-existência da alma, a sobrevivência da alma. O espiritualista até aí ele vai, senão não mandaria dizer missa de sétimo dia, de um mês, de um ano, de 50 anos. Mas a comunicação e a reencarnação empacou. E Jesus falou dela no Novo Testamento, com Nicodemos. Jesus falou da vida futura. Jesus, lá naquela situação, daqueles possessos, lá em Gadara, Jesus chega e diz, sai deste corpo e retira-se daí. Eu acho bonitinho que às vezes a gente vê companheiros nossos no esclarecimento do socorro espiritual, você não pode fazer isso, sai daí. Mas tem autoridade moral, eles saíram correndo, porque eles viram a luz de Jesus que cegou Saulo de Tarso na estrada de Damasco, cegou eles também, eles se jogaram em cima dos porcos, que foi aquela situação toda. Não tentemos fazer isso, porque isso não é uma brincadeira. Sai desse corpo que não te pertence, busca uma nova ordem. Jesus falava dessa forma porque ele tinha autoridade, ele tem autoridade. Não tentemos fazer isso, porque a gente cai no ridículo. Todo mundo ri. Se não ri na hora, prende o riso. Ele diz, meu Deus, que não estou obsidiado. Será que ele acha que está recebendo Jesus? Era só o que faltava, né? Então, Jesus tem autoridade moral. E ele não veio destruir a lei. Ele veio fazê-la cumpri-la e aperfeiçoá-la, porque no texto que a gente estuda na tarde de hoje, ele diz, é preciso que se cumpra a lei até o último iota, porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é o fim. É preciso que se cumpra até o último iota, que é uma das últimas letras, o que significa dizer que a lei tem que ser trabalhada e vivenciada. Ele não veio destruir a lei de Deus, ele veio alterar a lei de Moisés. Porque não poderia uma moral como a de Jesus compactuar com olho por olho, dente por dente.
Não poderia o maior símbolo do amor perfeito de Deus compactuar com vícios. Não poderia o maior símbolo que a Terra já conheceu compactuar com nenhum processo que fosse avesso à lei de Deus. Seria o representante, seria aquele que vem dele. Imagine o tempo que Jesus levou para chegar até nós. A decomposição espiritual que ele teve que fazer. Tem uma lição no livro Instruções Psicofônicas, que era aqueles espíritos que Chico recebia depois do trabalho mediúnico, do tratamento espiritual, que o espírito fala em arquitetos espirituais. A arquitetura deste planeta foi planejada por Jesus. Jesus comandou os arquitetos. Ele comandou a obra, a casa ficou pronta, os emissários foram vindo e ele veio no momento certo. Enquanto isso, ele está chefiando, governando. Aí a gente volta para a vinda de Jesus, aqueles séculos primeiros, 1, 2, 3, aquelas batalhas sangrentas, aquelas guerras pelo poder religioso, cruzadas, e aquela ideia fechada da Idade Média, caça às bruxas. Jesus estava no comando. Esses espíritos precisavam vir. Eles precisavam ter uma oportunidade de tomar o contato com o ensinamento, mas eles não fizeram. Tanto é que eles todos passaram. E Jesus ficou. Tanto é que nós todos estamos passando. E Jesus vai ficar. A marca, a impressão, a força de um espírito como o do Mestre Jesus. Então Emmanuel faz os questionamentos. Jesus alterou os 10 mandamentos? Não. Basta a gente ver em Mateus 22, 34 a 40. Amarás o Senhor de todo o coração e de toda a tua alma. Já está acabando. Gente, vão ganhar bônus horas, passe, água fluidificada. Para ganhar isso tudo tem que aturar o expositor 40 minutos. 50, 60, quando passa, fala muito, é médio falador. Já sou médio da desobsessão de falar com os espíritos. Ainda me botam para falar, de falar, receber os espíritos. Ainda me botam para falar. E quantas leis civis? Ele alterou todas. Porque ele veio implantar a era do Espírito. Então ele contraria, ele altera a lei de Moisés. Quando ele diz que não veio destruir a lei, não é a lei de Moisés. Moisés foi passageiro como todos os outros. O único que veio para ficar e se estabelecer foi o Senhor Jesus. Allan Kardec, a gente o estima, o ama, o respeita. A gente sabe todo o valor que ele tem para nós. Mas antes está a figura do Senhor Jesus. Deus, Jesus e Kardec. Deus, o Pai, o Criador. Jesus, o Filho, veio como Filho do homem, o governador espiritual do planeta. Allan Kardec, o continuador da tarefa. Mas Deus e Jesus em primeiro lugar. E ele diz, o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo, até o último iota. Ele veio implantar a lei de amor e veio deixar para nós um código que, diante das nossas inúmeras dificuldades, a gente ainda não consegue colocá-lo em prática. Mas também a doutrina espírita está nos dando uma grande oportunidade de fazermos uma autoanálise, de fazermos um mergulho profundo dentro de nós, de nos autoconhecermos. À medida que nós vamos nos autoconhecendo e que nós vamos utilizando as ferramentas do Evangelho de Jesus, nós vamos nos tornando criaturas melhores. Vamos dar um crédito para nós. Vamos olhar para nós e dizer assim, eu, fulano de tal, 50 anos de idade, 20 de casa espírita. Como eu era há 40 anos atrás, há 20, há 30, que a gente vai ver mudanças. Não estamos os mesmos mais. Alguma coisa está mexendo, ela é de ordem divina. Ela é superior a nós. E chega um momento que a gente cede. Não consigo perdoar. Não consigo perdoar aquela ofensa que me impactou. Mas aquela outra que o fulano fez, fez mesmo. Já até esqueci.
Então, sem perceber, a gente está mudando. A gente está crescendo. Porque nós queremos sair daqui e engrossar a fileira de trabalhador. Não mais precisar vir numa reunião mediúnica para que alguém nos diga: esse corpo não é seu, você já passou por um outro momento. Não, a gente já tem que chegar sabendo, ajudando, acolhendo. Não dá mais, já pensou que coisa feia? Ah, eu era espírita, recebi tanto espírito e agora estão fazendo isso comigo para me socorrer. Claro que vai ser socorrido se preciso for. Mas pelo amor de Deus, vamos dar menos trabalho aos espíritos. Então a gente está mudando sim. É que a gente é tão casca grossa, tão duro, tão contido, que a gente ainda não percebeu isso, mas a gente está mudando. Pouco a pouco, mas nós não somos os mesmos de antes. Já aprendemos o hábito da oração, já aprendemos o hábito de respeitar o outro. Se não gostamos do outro, mas pelo menos aceitamos, deixa o plano para lá, não vou me meter. Já é alguma coisa do que ficar julgando, falando. Já conseguimos trazer o nome daquele que a gente acha inimigo. Vou colocar aqui na caixinha. E eu disse que ia falar da página, vou falar, tem 3 minutos. Essa página é riquíssima. Mas Paulo também escreveu aos Efésios: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Cristo. Ou seja, cada um de nós está usufruindo e utilizando de acordo com a nossa visão crística. É como aluno na escola, uns são melhores em matemática, outros são melhores na parte de humanas e apreende melhor esses conhecimentos. Então eu posso não ter aprendido ainda sobre perdão, mas de repente estou aprendendo paciência. Estou aprendendo a conservar a saúde do meu corpo. Estou aprendendo e aprendendo. Então, porque eu tenho os dons do Cristo em mim. E a página toda, ela vai dizer isso, e tem um pedaço que Emmanuel fala aqui: onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. A escolha é nossa. Jesus está acenando para a gente. Agora a escolha é nossa. Quem vai marcar ali a questão? Opção A, bem. Opção B, mal. A escolha é sempre nossa. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que Ele possa nos envolver de uma forma que a gente tome uma repugnância tão grande àquele homem velho, aquela mulher velha que está dentro de nós, e não queiramos mais repetir os mesmos erros do passado. Isso já é progresso. Que a gente possa, então, ao sair daqui, levar para os nossos pontos de origem, para a nossa vida de relação, alguma coisa que nos faça pensar um pouco mais como espíritos cristãos, porque nós somos espíritos imortais, independente de estarmos vestindo o corpo masculino ou feminino. Esse corpo vai acabar daqui a pouco, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, ele se acaba. E a nossa essência, espírito, fica. E que nessa essência nós possamos ter as marcas do Cristo, como Paulo de Tarso, como Maria de Nazaré, como Chico Xavier, como José, Maria, João, Pedro, Teresa, dentro das nossas caminhadas, dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas tarefas de pai, de mãe, de filho, de esposa, de profissional, de cidadão, a gente possa, mesmo que timidamente, mostrar as marcas do Cristo que estão em nós. Um dia elas serão tão viçosas que a gente vai ser um Chico Xavier, uma Dulce, uma Teresa de Calcutá, uns grandes nomes e outros anônimos, como diz Emmanuel, que o mundo não conhece. Mães que criam seus filhos sozinhas, pais que cumprem determinadas tarefas, é a Dona Maria, o seu João, que ninguém sabe quem é, que não dá notícia na mídia, mas que traz as marcas do Cristo dentro dele. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar muito, 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 e que a gente possa não desistir, porque Ele nos aponta a solução. Ele não vai solucionar nada, Ele disse que não vai fazer nada, porque Ele disse a cada um segundo as suas obras. Mas Ele deu toda a caixa de ferramentas para a gente, basta só a gente querer. Que Ele nos abençoe e nos envolva hoje, agora e sempre.